Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, estamos agora falando sobre a oração respondida. Gente, isso é maravilhoso, saber que Deus ele responde a oração. Eu expliquei isso para vocês, está no caráter de Deus. Deus não pode mudar quem Ele é. Ele é um Deus de manifestação, Ele se manifesta na vida do homem, Ele tem prazer em responder ao homem. E eu falei para vocês sobre esse verso, um dos versos, né? Um texto muito básico, maravilhoso para compreendermos essa nossa relação de pedirmos a Deus e Ele responder aos nossos pedidos, né? Então nós lemos lá 1 João capítulo 5, que eu volto a recordar com você, no verso 14, no verso 15. O verso 14 diz lá: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade", olha o que a Bíblia responde, Ele nos ouve. E no verso 15, "E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos de que vamos obter os pedidos que temos feito." Gente, isso é maravilhoso, olha só. Mas essa passagem prova exatamente isso que nos vídeos anteriores eu falei com vocês sobre nós estarmos debaixo da vontade de Deus, alinharmos a nossa vida à sua vontade. Às vezes as pessoas perguntam: "Pastor, mas eu não sei a vontade de Deus para a minha vida." Eu dou uma resposta bem rápida. A vontade de Deus para a sua vida e para a minha é o que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra, quando você começa a se alimentar e colocar lá para dentro, o próprio Espírito Santo ele vai te direcionando nessa palavra, ele vai te mostrando qual é o caminho, qual é a vontade dele, vai te direcionando nessa paz que é o árbitro no nosso coração. Portanto, a vontade de Deus é fundamental. Não fique fora da vontade de Deus, não alinhe a sua vida fora da vontade de Deus, naquilo que você deseja simplesmente ou pensa separadamente da vontade dele, que é a palavra dele na nossa vida. Então guarde isso, esse é o primeiro elemento da oração respondida. Vamos falar hoje e começar falando sobre o segundo elemento da oração respondida, que é justamente isso, pedir. Pedir a Deus, oração respondida. Eu tenho que pedir. Então Deus não responde aquilo que não é pedido, e muitas vezes a gente não conversa com Deus e fala sobre todas as coisas que estão acontecendo. Não é verdade, gente? Nós tentamos demais resolver a nossa vida e não paramos para colocar diante de Deus as situações e pedir a intervenção dele. Então pedir a Deus, eu quero te falar, faz parte da sua vontade para a vida do homem. Preste bem atenção, pedir a Deus faz parte da vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Não há nada de errado nisso em nós pedirmos. Deus tem esse prazer, é uma vida de comunhão, de relacionamento, né? É muito importante isso. John Wesley, certa ocasião, ele disse que a nossa vida, né, parece que Deus ele é limitado, na verdade, pela nossa vida de oração. Ele não fará nada para a humanidade sem que antes, primeiro, nós peçamos para que seja feito, né? Então, essa limitação é importante. Então eu tenho que conversar com ele, colocar diante dele para que as coisas possam chegar. Então pedir a Deus, gente, dentro dos vários tipos de oração, nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração de consagração, de entrega, ações de graças, né, de concordância e tantas outras. Eu quero te falar que pedir a Deus é classificado, como nós chamamos, de uma oração de fé. É por isso que está escrito lá, nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, então se Ele nos ouve, estejamos certos. Olha, estejamos certos, né? Não há dúvida, estejamos certos. Envolve fé. Então essa oração que nós fazemos a Deus, é uma oração de fé, nós precisamos ter certeza. Jesus falou isso, e tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Tá certo? Então nós estamos aí só cortando o bifinho, arrumando muito bem isso para você entender a vontade de Deus e a inserção da nossa fé, da nossa crença, na certeza de que Deus responderá a nossa oração. Para você ter uma ideia, existem 21 referências só no Novo Testamento e até 14 delas, são 14 versículos nos Evangelhos, Jesus falando sobre isso, sobre nós pedirmos a Deus. Então, muitas vezes eu já ouvi pessoas dando declarações sobre esse negócio de pedir a Deus, parece que você só está querendo as mãos de Deus e não está querendo o coração de Deus. Poxa, pode ser até bonito a pessoa dar uma resposta dessa, mas peraí, gente, olha só, qual é o filho que não chega para o pai e pede uma coisa? Não é verdade? Conversa com ele, pede isso, aquilo outro. É uma relação normal nisso aí.
É óbvio, queridos, que eu não estou tendo um relacionamento com Deus apenas para pedir o que eu desejo para a minha vida. É muito mais do que isso. Eu tenho prazer em ter comunhão com Ele. Eu tenho prazer em ficar quieto. Eu tenho prazer em abraçá-lo, em elogiá-lo, em agradecer, ser grato pelas coisas. Mas também faz parte da minha vida pedir, porque esse é o desejo de Deus. Então não adianta aí ficar com esses clichês que parecem que são bonitos, dando uma bronca no pessoal, em que o pessoal não pode pedir, você só quer a mão de Deus, você não quer o coração. Para com isso, é uma bobagem. Né? Não vem com esse papo não, porque não é assim que funciona, não. Pô, Deus é um Deus de amor, cara. Ele é um pai para nós. Essa é uma relação, temos que entender que ele é uma pessoa. Não é verdade? Então nós temos que equilibrar, obviamente, a nossa vida de equilíbrio. Uma pessoa amadurecida é uma pessoa que reconhece a outra, que valoriza a outra, mas que também tem esse desejo, né, de pedir coisas e tal. É normal isso aí. Então eu quero te falar que o homem, ele é conquistado pelas suas necessidades. É impressionante. E eu vou te falar, olha só, essa questão de necessidade, você tem necessidades e eu também. Agora você sabe que a gente mais registra no nosso coração são quando pessoas respondem às nossas necessidades. Se eu te perguntar aqui, 15 anos atrás, quem foi campeão da Taça Guanabara aqui no Rio de Janeiro? Pastor, não sei não e tal. Mas 15 anos atrás, quando você precisou de algo, você estava numa situação bem crítica, alguém foi lá e te ajudou, você jamais esquece. Olha que coisa interessante, hein? Então nós somos conquistados por necessidades. Em situações assim, são tremendas, que marcam a nossa vida. Quando Deus responde e faz coisas tremendas, Ele fará na tua vida também. Tá dando para entender isso aí? Nós vamos continuar fazendo essa série de mensagens, mas não deixe de curtir esse nosso vídeo de hoje. Você se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. E também não deixe de dar um comentário, fazer um comentário aí a respeito desse nosso vídeo. E eu vou estar respondendo. No final dessa série eu vou responder algumas perguntas aí. Um abraço.